Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, sua professora de Ciências, e vamos conhecer a nossa aula de hoje. A aula de número 38, com objeto de conhecimento misturas homogêneas e heterogêneas, detalhamento do objeto misturas aplicadas no cotidiano de diversos povos. Então, vamos começar a nossa aula? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Olha só que croma cenário interessante, cheio de informação, né? É uma verdadeira explosão de saber e sabores, olha, bem representado aqui, bem diversificado. Então, já estou dando spoiler do que vai se tratar aí, o exemplo das substâncias dentro do dia a dia de diversos povos. Então, do que se trata mesmo, professora? São as misturas homogêneas e heterogêneas, né, que estão presentes em nosso dia a dia de forma tão natural que muitas vezes passam despercebidas, né? É só você olhar ao seu redor e a gente viu muitos exemplos relacionados a essas misturas que estão em tudo ao nosso redor, desde a comida que consumimos até os produtos que utilizamos na higiene pessoal. Então, como eu falei para vocês, basta olhar que você já está diante de um exemplo de uma matéria que pode ser uma substância simples ou composta. Quando elas reagem, vão formar as misturas. Então, é esse o nosso conteúdo, né? Misturas simples e misturas compostas. E por falar de misturas, né, vamos começar a exemplificar algumas, né, a começar aqui pelo nosso, isso mesmo, nosso cafezinho. Então, o café é uma bebida bem importante, né, faz parte da nossa rotina, mas ele também dá energia, né, dá aquela energia pela manhã e é uma mistura homogênea, né, de água, café em pó e muitas vezes, dependendo aí do seu gosto, açúcar ou adoçante. Sim, porque tem gente que também toma essa bebida sem o açúcar e sem adoçante. Então, isso aí é opcional. Mas, lembrem-se, né, da mistura homogênea, que quando você visualiza ela, você não consegue distinguir os componentes que estão sendo utilizados para preparar aquela mistura, né? Por isso que é chamada de homogênea. Mas vamos aí para um outro exemplo. O suco de laranja, é isso mesmo. Imagina um suco de laranja já peneirado. É isso que eu quero que vocês fixem na cabeça, porque existe uma diferença aí quando você visualiza o suco da fruta com os gominhos e sem os gominhos. Então, quero que você visualize sem os gominhos, né? O fruto espremido com o suco mesmo. Percebam que ele tem uma composição homogênea também, então trata-se de uma mistura homogênea. Ao espremer a laranja, você obtém uma mistura homogênea que tem água, que tem açúcares naturais e vitaminas e também minerais da própria fruta. Sim, o suco ele tem na sua composição água, tá? Não é porque que é suco da polpa pura que não vai ter uma composição variada, vai ter. A diferença aqui da mistura homogênea, mais uma vez, é que você não vai conseguir distinguir os componentes que fazem parte, né? Porque você não consegue ver aí o que é água, o que é polpa, onde que estão os sais minerais, né? Onde é que estão as substâncias, os componentes que estão fazendo parte desse suco. Mas vamos aí para um outro exemplo. Mais um exemplo aí. O que será que é isso que essa criança está respirando? Bem, tem gás aí, com certeza, que ela está precisando fazer inalação. Sim, esse gás aí é o ar, né? A gente está representando o ar. Exclusivamente, nesse modelo aí mostrado para vocês, ele é puro oxigênio. Mas você que está aí vendo a gente, que está inalando esse ar que está ao seu redor, ele é um componente bem interessante, né? Uma mistura homogênea de gases, principalmente nitrogênio e oxigênio. Acreditem, tem mais nitrogênio do que oxigênio no ar, mas aquilo que o seu corpo utiliza no seu metabolismo é o oxigênio. Então,
Então, quando você inala esse ar, só o oxigênio vai ser capturado e levado para as suas células, tá bom? O nitrogênio, ele vai ser assimilado de outra forma. E trata-se de uma mistura. Ninguém consegue distinguir aí o nitrogênio e o oxigênio no ar que respiramos. Mais uma curiosidade é essa mistura aqui, que pode representar duas coisas, né, professora? Pode ser sal ou pode ser açúcar. Independente do que vocês estão vendo aí, eu estou representando para vocês a mistura de açúcar com a água. Então, quando você coloca açúcar na água, você está dissolvendo. Esse é um processo de dissolução, né? E quando você vai mexer, vai perceber que, dependendo da quantidade de açúcar, né? Se for bem pouquinho, ela vai rapidamente sumir, né? E se dissolve completamente, formando essa mistura que você não consegue distinguir quem é quem. Mas aí ela está presente. Trata-se de mais um exemplo de mistura homogênea. Olha só que interessante. Então, dentro desses exemplos que eu estou passando para vocês aí, a gente está recordando aí os nossos conceitos de substância, tá, que eles estão intrinsecamente aqui representados. Nós temos aqui nesse exemplo aí a substância, o açúcar, né, que é formado pela glicose, e a água, né, o nosso H2O. Então, nós temos duas substâncias formando uma mistura, que é a mistura homogênea. Olha só que interessante. Vamos para um outro exemplo. Sim, aí está sendo representado a gasolina, né? Um combustível que é muito utilizado em carros, em veículos de modo geral, e também é produto de uma mistura homogênea de vários hidrocarbonetos, né? E ela foi processada a partir da extração do petróleo, né? Uma das frações do petróleo, aí para lembrar vocês de onde é oriundo a gasolina. Aqui a gente finaliza os exemplos de misturas homogêneas e aí respira, dá uma pausa nas suas anotações, que a gente vai logo começar o outro exemplo, que são as misturas heterogêneas. Isso, respira. Nossa, que coisa gostosa, né, de se ver. Olha só que interessante. Estamos diante aqui de uma super mistura, né? Diferente daquilo que a gente está acostumado a ver e a aprender na química, que é a solução daqui, solução dali, solução aquosa. Nós temos também as misturas sólidas, né? Essa aqui é um exemplo delas. O que é? Isso mesmo, é a salada de frutas. Então, a salada de frutas, né, uma salada verde, ou uma salada que você consome aí na sua alimentação, são exemplos de mistura heterogênea, tá? Que é uma mistura que você pode visualizar os componentes presentes dela. Diferente da anterior, sempre fazendo uma comparação aí de conceitos, que você não consegue distinguir nada na homogênea. Já na heterogênea, a gente consegue distinguir os componentes visualmente, tá? A classificação depende daquilo que você está visualizando, para distinguir a diferença, nesse caso aí, dos ingredientes da nossa salada. Também temos aí um exemplo de heterogêneas. Esse aqui, ele é bem-vindo, né? Que coisa boa! Então, esse aqui é um modelo de mistura heterogênea também. Vocês podem observar os componentes que estão presentes ao redor dele. O que será que é, né? Esse componente tão interessante, tão chamativo. Isso mesmo, a pizza. É uma pizza de calabresa bem acebolada. Olha só que gostosura. A pizza também é um exemplo de mistura heterogênea, contendo a massa, o molho, o queijo, né, a cobertura e outros ingredientes que vão dar o sabor e que podem também ser visualmente diferenciados. Mais uma vez, o parâmetro para misturas heterogêneas é você conseguir distinguir os componentes que estão presentes naquela mistura. Vamos aí para o próximo modelo, que é isso mesmo. Nossa, chega a dar até um arrepio, né? É o sangue. Nesse caso aí do nosso exemplo, é o sangue humano. Sim, o sangue humano, ele vai ser um belo modelo, né, de exemplo de mistura heterogênea,
composto por plasma, por glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, as plaquetas. Então, embora a gente não consiga ver, por mais que você tenha uma visão boa, os componentes que estão presentes ali, se você for analisar através de alguns processos de separação, né, você vai ter aí os componentes que são utilizados, inclusive, dentro da medicina, por exemplo, né, de forma isolada, né, vão ser processados e vão ser direcionados para determinados pacientes e determinados tratamentos, né, que esses pacientes necessitam. Então, o sangue, ele é um bom exemplo de uma mistura heterogênea, embora, e aqui temos uma exceção, visualmente pareça uma coisa só, tá? Mas é um exemplo de heterogêneo. Vamos aí para o nosso próximo exemplo. Olha, professora, não estou conseguindo distinguir, tem muita informação aí nesse exemplo. Bem, eu quero que vocês fiquem bem atentos para essas placas que estão dispostas de forma horizontal, em pé, que são as placas de granito. Isso mesmo, o granito, né, que é esse bloco sólido, ele também vai ser formado por uma mistura heterogênea, né? Ele é uma rocha que é formada por diferentes minerais, como quartzo, fio-despato e mica, o que torna ele uma mistura heterogênea também. Temos aí mais um exemplo. Trata-se da praia. Olha só que interessante essa praia, né? Essa parte mais escura aqui das dunas é porque ela está sombreada, tá, gente? Embora tenham praias de areia preta, praias de areia colorida, essa aqui ela está sendo mostrada, né, através desse gráfico, dessa imagem aí, com uma sombra que parece ter uma cor diferente, mas é aquela cor de areia branco, pardo que a gente está acostumado a ver. Então, a areia, né, na praia, onde você encontra a areia, ela também é uma mistura heterogênea de grãos minerais, fragmentos de rochas e também conchas. Isso mesmo, nós estamos diante de uma outra mistura heterogênea. Próxima vez que você olhar a areia aí de praias de água doce, de água salgada, até a areia que você encontra aí na Campinarana, dentro da mata, ela vai ser um exemplo de mistura heterogênea. Lembre-se aí da explicação da professora. E agora, mudando o nosso cenário, a gente está aqui diante de um outro ponto interessante, as misturas e transformações químicas. Então, nós vamos aí aprender uma nova classificação dentro da química, né, que são as transformações químicas e físicas, né? Temos essas duas. Vamos começar aí falando um pouquinho sobre o conceito, para aprender a diferenciar uma e outra. Mas a gente está aqui diante desse cenário interessantíssimo, né, que é uma cozinha. Sim, uma cozinha industrial, né, um local onde é feito comida em grande quantidade para muitas pessoas. Então, esse aqui é basicamente um cenário de uma cozinha industrial, né, que tem bastante ferramenta para fazer bastante comida, e eu trago ele aqui para mostrar esse momento, né, exemplificando algumas coisas relacionadas ao fenômeno físico e químico que tem tudo a ver com a cozinha. A cozinha é um verdadeiro laboratório de transformações químicas e físicas, onde a ciência se encontra com a arte da culinária. Isso mesmo, para além dos exemplos já mencionados, preparamos para vocês mais alguns exemplos que ilustram essa relação aí da ciência com a comida. Então, quando você está diante de uma receita, você observa os ingredientes, não é? Quando a gente está preparando um bolo, por exemplo, explica-se que a massa é formada por uma mistura, a massa do bolo, por uma mistura que pode conter, uma mistura homogênea, que pode conter a farinha, o açúcar, ovos, o leite e outros ingredientes, né? Pode ser óleo, pode ser margarina, uma essência, ou uma polpa de fruta, isso vai depender de quem está cozinhando. Mas, na verdade, quando você mistura tudo isso aí, você começa a mexer até chegar àquele ponto, isso mesmo, homogêneo,
onde está tudo tão misturado que você não consegue distinguir quem é quem, né? Não dá para você diferenciar os componentes. Se tiver aparecendo alguma coisa, tipo, está faltando um grãozinho de açúcar que ele ainda não se dissolveu. Então, tem que bater mais até você chegar naquele ponto da massa homogênea. Então, eu já estou dando aí a dica que esse é um tipo de mistura homogênea do nosso dia a dia. Gente, com esse ponto de partida do exemplo do bolo, nós vamos começar a explicação das transformações físicas. Sim, o cozimento de alimentos, né, envolve diversas transformações físicas, como mudança de estado da água, né, já que a gente utiliza muito a água na preparação de alimentos, que pode ser do seu estado líquido para o estado de vapor, por exemplo, né, e a desidratação de ingredientes, né, quando você extrai a água desses componentes aí. Então, nós estamos diante de exemplos de transformações físicas, mas vamos conhecer mais outros. Temos a caramelização do açúcar, que é quando aquecemos o açúcar em temperaturas elevadas, ele se transforma em caramelo, e essa mudança de cor é um resultado da decomposição térmica do açúcar, que libera moléculas de água e forma compostos como a caramelanina. Nossa, que nome grande, né, professora? Sim, é uma verdadeira trava-línguas, mas a gente vai aprendendo. Então, esse processo, ele é um exemplo de processo físico, assim como a coagulação da clara do ovo, né, um outro componente muito utilizado aí na nossa alimentação. A clara do ovo, ao prepararmos um merengue, por exemplo, a clara do ovo se transforma em uma espuma firme e branca. Essa mudança de textura é causada pela desnaturação da proteína, né, presente na clara, que se desdobram e se agregam sob a ação do calor. E, para formar essa espuma, tem que bater bastante com determinados instrumentos, tá? Também temos como exemplo aí a dissolução do sal na água, né, que a gente já viu anteriormente também quando a gente exemplifica a dissolução do açúcar, é o mesmo processo. Quando adicionamos aí o sal na água, ele se dissolve completamente, formando uma solução homogênea, e essa mistura ocorre devido à interação entre as moléculas de água e a dos íons de sódio e cloro do sal, que é um processo conhecido como dissolução. Temos também aí o congelamento da água, né? Ao colocarmos a água no freezer, ela se transforma em gelo. Essa mudança de estado é causada pela diminuição da temperatura, né? Que faz com que as moléculas de água se movimentem menos, comecem a se agrupar, formando uma estrutura cristalina. Então, esse é o processo químico do estado líquido para o estado sólido da água, tá bom? Gerando aí mais outra reação física, não, químico não, física, né? O estado da água é uma transformação física e não química. E temos também a ebulição da água, né? Quando aquecemos a água em uma panela, ela chega a um ponto em que as bolhas começam a se formar e subir até a superfície, né? A gente consegue visualizar, às vezes, e isso é claro, com todo cuidado, né? Quando a água está fervendo ali na boca do fogão. Essa mudança de estado é chamada de ebulição e ocorre devido à transformação da água do estado líquido em vapor. Com isso, nós terminamos alguns exemplos sobre as transformações físicas. E para a gente comparar, né, vamos começar a falar de alguns exemplos de transformações químicas. Mas o que é a transformação química, né, professora? A reação de Maillard, por exemplo, é uma transformação química que ocorre durante o cozimento, né, conferindo aí o sabor e cor aos alimentos, né, mas não tem só essa reação como exemplo. E para quem não sabe o que é Maillard, a gente vai já explicar com mais detalhes. Então, essa reação, ela é responsável pela cor dourada e pelo sabor marcante, por exemplo, de carnes assadas, isso mesmo, né? Pães assados e outros alimentos. Então, você já deve saber que para que ocorra essa reação, precisa de muito calor.
ocorre entre os aminoácidos e açúcares presentes na composição desses alimentos aí. O calor atua como catalisador, né, ele vai ser um mediador dessa reação, promovendo a formação de novos compostos que conferem essas características aos pratos. Opa, novos compostos, essa é a palavra-chave, né? As transformações químicas vão pegar um componente, né, daquela comida e transformar em outro, totalmente diferente, né? Vocês têm que convir que há uma diferença entre carne crua e carne cozida, né? Carne crua e carne assada. O processo de assar, né, que pega-se muito calor, é que é chamado de reação de Maillard, que é uma palavra de origem francesa, tá bom? Só a título de informação. Nós temos aí outro exemplo, né, a fermentação do pão. Durante a produção do pão ocorre a fermentação alcoólica provocada por leveduras, né, que são pequenos organismos, né, microscópicos que se alimentam dos açúcares presentes na massa, liberando gás carbônico e álcool. Essa fermentação ela é responsável pela textura macia e aerada do pão. Ou seja, quanto mais fermentar, né, quanto mais deixar o pão ali crescendo, mais ele vai ficar fofinho. Essa é a textura dele, né? Temos também como exemplo aí o amadurecimento de frutas, né, que passam por um processo em que envolvem diversas transformações químicas, mas analisaremos uma, a degradação da clorofila, que dá lugar a outros pigmentos como o caroteno e a antocianina, responsáveis pelas cores vibrantes das frutas maduras. Trazemos aí como exemplo a banana nanica, né, no seu processo de amadurecimento. Ela é colhida aí verdinha e passa por estágios de amadurecimento, você percebe visivelmente a cor verde dando lugar à cor amarela, né, e depois o amarelo mais intenso. Então aí é a decomposição da clorofila, tá bom, gente? E vai se sobressaindo aí os carotenos, ou seja, está havendo uma transformação de uma determinada substância na casca. Mas não tem só esse processo não, a gente só está dando exemplo aí da clorofila, tá bom? Além disso, né, existe a oxidação, que claramente é vista na banana e também em outras frutas, né? Ao descascarmos, por exemplo, uma maçã, elas escurecem devido à oxidação da enzima do polifenol, oxidase com oxigênio, isso mesmo. Esse componente presente na fruta, né, vai reagir com o oxigênio. Essa reação pode ser retardada, por exemplo, né, quem trabalha aí com comida sabe, quando você coloca um suco de limão ou armazena essa fruta num recipiente hermético, ou seja, bem fechadinho para que diminua o contato com o ar, onde está presente aí o oxigênio, que vai ser o nosso causador da oxidação. Temos também um exemplo para retratar aí essa oxidação, né? Ao partir uma maçã, ela está branquinha e segundos depois ela começa a escurecer, tornando possível visualmente o processo da oxidação. A ação do vinagre, né, que é um ingrediente comum na culinária, ele é rico em ácido acético. Essa substância reage com bicarbonato de sódio presente em alguns alimentos, como fermento em pó, liberando gás carbônico e conferindo a leveza e a textura aos pratos. Olha só quanta coisa o profissional da alimentação, né, aquele que prepara o alimento, tem que saber. Temos aí uns exemplos, né? Nós temos diferentes tonalidades aí do vinagre por causa da origem do produto, né? Da matéria-prima, que pode ser uma uva verde, uma uva cor de vinho, pode ser também uma maçã, então nós vamos ter aí vinagres de tonalidades diferentes. E agora, de volta aqui nesse momento de explosão de sabores e saberes, trago para vocês aí uma experiência, né, visual, que eu tenho certeza que vai despertar aí os sentidos de vocês. Trata-se das misturas que gostamos, isso mesmo. Né? Para quem não sabe, eu estou falando da culinária brasileira, que ela é um rico mosaico de sabores e influências que é o resultado da miscigenação de povos indígenas, africanos e europeus que moldaram o país. Né? Essa diversidade cultural se reflete na utilização de diversas misturas e diferentes preparações, desde pratos principais até doces e bebidas.
O que nós vamos ver agora para ilustrar a culinária, né, são alguns exemplos de misturas que estão presentes no prato do dia a dia do brasileiro em diferentes regiões. Então, trago para vocês aí uma verdadeira viagem a começar pela região norte. Olá pessoal, eu estou aqui no Centro Histórico de Manaus e eu vim convidar vocês para tomar um delicioso tacacá, que é uma iguaria tipicamente do norte. Então vamos lá? Muito bem, esse aqui é o famoso tacacá. Do ponto de vista químico, o tacacá é uma mistura heterogênea. Mas o que é uma mistura heterogênea? Mistura heterogênea é quando temos duas ou mais substâncias e que a gente consegue visualizar as fases. Fase é aquilo que a gente vê. E aqui o tacacá é uma mistura heterogênea porque a gente está conseguindo ver o jambu, o camarão, o tucupi, e ele também é composto pela goma que está lá no fundo da cuia. Portanto, o tacacá é uma mistura heterogênea que tem 4 fases e 4 componentes. Então, olha só, nós temos aí o primeiro exemplo, uma comida típica da região norte, tem muita coisa aqui diferente, diversificada na região norte, mas trouxemos ele como exemplo. E eu posso dizer para vocês que os próximos pratos também tratam-se da mesma classificação, são todas misturas heterogêneas. Mas observem bem que a gente consegue visualizar os ingredientes. Vamos conhecer aí um outro prato típico, que é o da região nordeste, né? Eu escolhi aí para vocês a muqueca, isso mesmo, ela é um ensopado de peixe com leite de coco, azeite de dendê, tomate, cebola, pimentão, coentro. É uma verdadeira mistura, né? Essa mistura com leite de coco, com azeite de dendê e os temperos frescos cria um caldo saboroso e aromático. Temos também aí um outro representante já da região centro-oeste, que é o arroz de pequi, né, que é formado por partículas sólidas visíveis, não é porque não tem aí o caldo que não vai ser uma mistura. A água que foi utilizada para esse preparo, inclusive, já até se evaporou, né? E ele tem formas e tamanhos bem definidos. E ainda temos o pequi, que apesar de ser amassado e incorporado no arroz, né, mantém a sua característica viscosa e sua polpa com pequenas sementes. Nesse prato aí, visualmente, a gente colocou aí umas frutinhas, né, para vocês verem o que é o pequi. O óleo utilizado no preparo não se mistura completamente com outros componentes, né, formando pequenas gotículas. Os temperos como cebola, alho e coentro também são visíveis e não se dissolvem completamente. Mas temos também aí um outro prato, né, fazendo essa viagem pelo Brasil, que é a feijoada, sim, para representar aí a região sudeste, mas é uma queridinha aí do nosso Brasil, conhecida no Brasil todo e até no mundo, né? Ultrapassa aí as barreiras do nosso país. É um prato nacional, considerado nacional, mas a origem é do sudeste, com feijão preto, carne seca, linguiça, paio, costela, bacon e temperos. A mistura de diferentes tipos de carne com feijão preto cria um sabor encorpado e defumado. Temos também um representante da região sul, sim, o chimarrão, né, que é uma bebida típica gaúcha, com erva mate, açúcar e opcional, né, aliás, água quente e opcional o açúcar, tá? A preferência, assim, marcante é sem o açúcar, mas tem essa variante. A mistura da erva com a água e o açúcar cria um sabor amargo e doce ao mesmo tempo, né? Muito apreciado pelos gaúchos, né? Mas voltando a falar de gosto, né? Que a gente fala que gosto não se discute, boa parte das pessoas dessa cultura aí gosta sem o açúcar, tá bom? Só essa dica aí, a gente não está querendo, como é que eu posso dizer, passar pela cultura e distorcer ela não, mas existe essa variante aí.
Olha só quanta coisa interessante nós aprendemos sobre misturas homogêneas e heterogêneas, principalmente nessa última parte, heterogêneas. Isso para mostrar para você que a química ela faz parte do nosso dia a dia. Embora a gente não saiba, a gente está consumindo diariamente, né, preparos, né, na nossa rotina, na nossa alimentação, contendo diversas transformações, tanto físicas quanto químicas. Esses são pequenos exemplos da rica diversidade de misturas presentes na culinária brasileira. Cada região possui suas particularidades e segredos culinários que se traduzem em pratos deliciosos e únicos. Espero que você tenha gostado da nossa aula, né? E até a próxima.